Oi, tudo bem? Sabe, para muita gente, o Natal é aquela festa de família, né? Mas e se ele for só um capítulo de uma história muito, mas muito maior? Uma história que conecta profecias antigas a um retorno prometido? É isso que a gente vai desvendar agora, olhando os argumentos que fazem essa ligação. Pois é, a pergunta central é essa mesma. Como é que uma festa de hoje em dia tem a ver com promessas de milhares de anos atrás? A chave, segundo a fonte que a gente está analisando, é não ver o Natal como o começo da história, mas sim como o ponto alto de um capítulo super importante. Então, o ponto de partida aqui é a época do Advento, sabe? Aquele tempo de preparação para o Natal. É nesse momento que o sermão convida a gente a olhar para trás, lá para o Antigo Testamento. A ideia é que aquelas promessas antigas prepararam todo o terreno, todo o palco para a chegada de uma figura central, o Messias. E aqui tem um ponto super importante. A fonte que a gente está usando mostra que a profecia não é tipo uma previsão vaga, de horóscopo. Não! São mais de 300 identificadores bem específicos. A ideia é que a fé não se baseia só em sentimento, mas em fatos históricos que teriam sido previstos há centenas de anos antes. Beleza, então vamos mergulhar em alguns exemplos bem específicos dessas profecias. A gente vai ver como o sermão descreve o cumprimento de cada uma delas. E isso é fascinante, porque conecta textos super antigos com eventos históricos que realmente aconteceram. Olha só essa linha do tempo. Presta atenção na distância entre uma coisa e outra. A gente está falando de mais ou menos 700 anos entre a previsão e o acontecimento. O sermão bate muito nessa tecla, dizendo que isso não é coincidência. Seria, na verdade, a prova de um plano pensado a longuíssimo prazo. A primeira profecia, que é chave para entender tudo isso, é essa aí. Um evento, vamos combinar, super extraordinário, como a própria fonte diz, é algo praticamente impossível de forjar ou de imitar, né? Serviria como um sinal que não deixa dúvida para identificar a pessoa certa. E aí, se não bastasse, vem a segunda profecia importante. Essa aqui dá um detalhe geográfico, um lugar específico que dá para checar no mapa: Belém. Então não era só como essa pessoa nasceria, mas também onde. E é nesse ponto que a coisa fica interessante. Segundo o sermão, vários eventos históricos que não tinham nada a ver um com o outro acabam se encaixando para cumprir as profecias. Por exemplo, um decreto político lá de Roma se torna a razão pela qual uma família que morava em Nazaré precisou viajar para Belém bem na hora do nascimento. E tem mais. A fonte traz outro exemplo que é de arrepiar, o Salmo 22. É um texto antigo que descreve com detalhes a morte por crucificação. Sabe qual é o detalhe? Isso foi escrito 700 anos antes dos romanos sequer inventarem esse tipo de execução. É apresentado como uma evidência impressionante do poder de previsão dessas escrituras. Ok, agora a conversa muda de rumo. O argumento do sermão é o seguinte: se um monte de profecia se cumpriu nos mínimos detalhes na primeira vinda, o que a gente faz com aquelas que ainda não aconteceram? E é aí que entra a ideia de um retorno no futuro. Essa comparação que está na tela é o coração do argumento. A primeira vinda teria sido a do Cordeiro, sabe? Marcada pela humildade, pelo sacrifício. Só que as profecias que ainda não se cumpriram, essas apontam para a vinda do Leão. Uma vinda com um jeito totalmente diferente, de poder, de julgamento e de glória. E para reforçar essa ideia de que é uma continuação, o sermão usa essa promessa direta da Bíblia. A mensagem é bem clara. Não é uma figura simbólica, não é uma interpretação, é uma declaração bem direta de que a mesmíssima pessoa que partiu um dia vai voltar. Bom, então a pergunta lógica é: se existe essa promessa de uma segunda vinda, como é que se saberia que ela está perto? É exatamente isso que essa última parte do material aborda. Os sinais, os indicadores, que, segundo o sermão, mostram que esse evento estaria se aproximando. Mas antes de continuar, é muito importante deixar uma coisa clara, que a própria fonte frisa. O objetivo não é cravar uma data, um dia e hora. A analogia usada é ótima. É como saber que a primavera está chegando. Ninguém sabe o dia exato, mas todo mundo reconhece os sinais, né? A ideia é a mesma. 63. Guarda esse número. Esse é o número de guerras acontecendo no mundo hoje, de acordo com a estatística que o sermão cita. É um dado concreto, usado para dar peso e realidade a um dos sinais profetizados, o de guerras e rumores de guerras. Então aqui a gente tem um resumo das tendências globais que a fonte aponta como sendo um alinhamento com os sinais bíblicos. A lista é grande, hein? Tem um aumento de guerras, como a gente viu,
terremotos e desastres naturais ficando mais fortes e frequentes, fome, pandemias, uma certa decadência moral e social, o reagrupamento do povo judeu em Israel, que é um fato desde 1948, e até o alcance da tecnologia, que faz com que a mensagem do Evangelho chegue a todos os cantos do planeta. E, claro, o surgimento de falsos profetas e muita enganação por aí. E com isso a gente chega na conclusão. Depois de analisar o que são as profecias e os sinais, a pergunta que o sermão deixa no ar é por quê? Para que tudo isso? Qual é o sentido? E aqui está o grande porquê de tudo isso. Segundo a fonte, essa informação toda não é para matar a curiosidade de ninguém, nem para ficar especulando. A ideia não é botar medo, mas sim servir como um farol, sabe? Um alerta, para motivar as pessoas a se manterem firmes naquilo em que acreditam. No fim das contas, não importa qual seja a crença pessoal de cada um. É um fato que essas narrativas tão antigas continuam moldando a forma como milhões de pessoas veem o mundo, suas esperanças, suas ações. Entender a lógica por trás delas nos ajuda a entender uma força cultural e espiritual muito poderosa que age até hoje.